caso do Bruno Henrique, com a camisa do Flamengo, né? O Bruno Henrique ele é um ídolo histórico do clube. Ele tem aí as suas 15 taças levantadas, são 15 títulos com o Flamengo. Ele é um personagem, né, da história da mística rubro-negra. E eu acredito muito que ele não está definitivamente envolvido em esquema de aposta. E eu posso justificar por aqui de algumas formas que eu acredito que você talvez concorde com o meu ponto de vista e com o que eu estou procurando trazer nesse vídeo. Eu acho o Bruno Henrique um atleta fantástico. Eu acho que ele, como pessoa, também deve ser um cara bacana de se conviver e de se ter um relacionamento profissional ali dentro do Flamengo. Ele é um cara que nunca se envolveu em muitos problemas, sempre foi dedicado nos treinos, sempre deu o seu melhor dentro de campo, até quando não estava na melhor fase, e atualmente não é uma das melhores fases dele, definitivamente. Mas ele não me parece ser um cara envolvido em esquema de aposta. O que aconteceu, e o que tem acontecido, e o que tem sido alvo do julgamento, é que na realidade o Bruno Henrique é suspeito de ter vazado uma informação que foi importante dentro de um contexto de simulação esportiva. E isso gerou aí um retorno financeiro para um familiar do Bruno Henrique. E isso tem sido alvo de todo o debate, tem sido alvo de toda a investigação, de todo o inquérito aberto contra ele. Acredito que isso é uma coisa corriqueira para jogador de futebol. Me entenda bem, eu não estou tentando distorcer a visão que deveria ser a visão coerente, correta das coisas, mas eu acredito que isso é uma prática comum ao jogador de futebol, de trazer informação para pessoas mais próximas que perguntam e que querem fazer suas apostas, sei lá, tipo, eu vou ser expulso, eu vou forçar um cartão amarelo, sabe, eu não vou estar nesse jogo, sabe, eu vou jogar em tal posição, entendeu? São informações privilegiadas e eu concordo que isso não deveria vir à tona. E o grande questão é justamente o fato do Bruno Henrique ter vazado essas informações, que aparentemente são coisas decididas entre comissão técnica, direção do clube e atleta, né? Então o Flamengo tem até interesse também que o Bruno Henrique ele seja absolvido, não só porque ele vai jogar, mas porque o Flamengo entende que o jogador ele não é parte de um esquema de aposta. Eu vi recentemente algumas pessoas pedindo uma punição muito severa para Bruno Henrique, e eu continuo afirmando que é uma punição que, a depender da rigidez da punição, ela pode não fazer sentido e não se aplicar ao caso do Bruno Henrique. A gente teve casos muito mais graves aí no futebol nos últimos anos. O caso do Nino Paraíba, por exemplo, que recebeu deliberadamente dinheiro e agiu deliberadamente para poder prejudicar o clube, forçando os cartões. Os 3 cartões em 3 jogos. Essa é a história, né? E teve também a questão do Bauerman, do zagueiro, me esqueci o primeiro nome dele. Do Bauerman, um zagueiro que jogava no Santos, que se envolveu num baita esquema de aposta, se eu não me engano é até esse mesmo esquema do Nino Paraíba. Ele recebeu um valor de 50 mil reais para poder colaborar com um resultado. Entendeu? Eu acredito até que foi uma questão de cartão também. Não vou me lembrar ao certo. Mas ele teve uma liminar, se eu não me engano, impedindo que ele jogasse no Brasil, e hoje ele não joga no Brasil. Ele joga no México. Eu não tenho certeza também, porque todo esse caso já faz um certo tempo. Eu estou tentando trazer isso para fazer uma tração paralela e criar uma comparação minimamente lógica com relação à punição do Bruno Henrique. O caso do Bruno Henrique foi adiado para quinta-feira desta semana, semana aí do dia 10 ao dia 14 de novembro de 2025. Então, no dia 13 a gente deve ter uma definição sobre o caso do Bruno Henrique. E eu acredito que ele vai ser punido. Eu acredito que ele vai pegar um gancho de jogos, ou ele vai receber uma multa, ou os dois, né? Mas é um caso que, de fato, precisava ser estudado, e o Bruno Henrique tem passado por esse inquérito, e eu acredito que existe também aí muita intervenção da mídia para tentar condenar o jogador sem que exista uma medida, como é que eu posso dizer? Sem que exista um parecer judicial, jurídico, no fim das contas. E eu não quero sair em defesa do Bruno Henrique como pessoa que agiu antidesportivamente. Eu acho que o Bruno Henrique merece uma punição. Eu acho que a punição mais adequada para ele é um gancho de jogos, de repente uma multa também, né? Eu acredito que faria sentido dentro dessa ocasião, dentro dessa circunstância, mas uma punição severa, tipo banimento, eu acho que é um exagero. Eu acho que é um exagero. Eu já achava exagerado Paquetá com todo aquele suposto envolvimento que parecia ser uma coisa mais orquestrada, mais organizada de forma criminosa, sabe? Eu já achava um banimento uma coisa muito pesada. Eu fazia sentido um banimento na federação que ele atua, no caso, que era a Premier League, né? E aí a Federação Inglesa poderia bani-lo de lá.
Mas um banimento do futebol, um banimento junto à FIFA, eu acho isso totalmente desproporcional. Eu não acho que isso seja uma coisa até servir de exemplo, sabe, pro jogador de futebol, não acho. Eu acho que sim, tem que ter uma punição importante, mas não precisa ir para esse lugar, porque a gente tá falando de um profissional, de uma carreira e tudo mais, e toda a questão do Paquetá era muito inconclusiva. Desde o começo era muito inconclusivo, era tudo muito empírico, baseado, sei lá, em muito achismo, em muita, sei lá, tipo, suspeita. É como se eu estivesse vendo uma folha cair, olha, isso é um sinal de Deus, sabe? Tipo, não me parecia uma coisa muito coerente, muito concreta naquele momento. Tanto é que o tempo passou e se provou que realmente não era, né? Então é isso, eu vejo dessa maneira. Veio a Leila Pereira, né, como sempre, presidente do Palmeiras, querer um pouco de mim tumultuar toda a questão, trazendo para a mesa um outro debate com relação à lentidão em se fazer esse julgamento, em se concluir esse inquérito, essa investigação sobre o Bruno Henrique chegar numa definição, porque ela alega que o jogador ele está sendo beneficiado e o clube está sendo beneficiado, porque enquanto ele não é julgado, ele está decidindo jogos para o clube. Só que o Vitor Roque, jogador do Palmeiras, depois do jogo contra o São Paulo, fez uma postagem homofóbica. Diga-se de passagem, jogo em que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, que mais uma vez decidiu o jogo a favor do Palmeiras. Enfim, nunca é contra o Palmeiras, né? E ele se beneficiou indiretamente o Palmeiras, indiretamente não, diretamente o Palmeiras se beneficiou da intervenção da arbitragem e o Vitor Roque está esperando o momento do julgamento pela denúncia de homofobia numa postagem que ele fez em que aparecia um tigre se alimentando de um veado. Bem polêmica, né? E esse tipo de coisa hoje, enfim, principalmente vindo de uma figura influente dentro do elenco do Palmeiras, em jogador de futebol, como é o caso do Vitor Roque, esse tipo de coisa é inaceitável, no meu ponto de vista, e sim, é cabível um recurso com relação a um julgamento, de você realmente debater sobre isso e punir o jogador. Ele pode até pegar um gancho também, por isso aí, ou pagar uma multa. Né? Mas aí está esperando o julgamento. Enquanto ele não é julgado, ele também está jogando e decidindo jogos para o Palmeiras. Inclusive, ele foi mais decisivo nos jogos que ele atuou do que o Bruno Henrique, que viu voltar a marcar agora nos últimos 2, 3 jogos pelo Flamengo. Então é isso. São dois pesos, duas medidas. Leila Pereira sempre tentando levantar o hype. E no final das contas, ela me parece começar a se perder na personagem, muitas vezes, para poder mostrar e provar que o Flamengo é vilão no futebol brasileiro. Quando na realidade a gente sabe que quem faz todo o bastidor para poder intimidar a arbitragem, intimidar a CBF, intimidar outros clubes e obter benefícios é a Leila Pereira para poder viabilizar coisas para o Palmeiras. É todo um jogo de mídia, de narrativa, e ela sempre luta pelos próprios interesses, bem como o Flamengo luta pelos próprios interesses. E não existe isso de união entre clubes, existe cada um lutando pelo seu. Né? Então a Leila Pereira está aí para tentar levantar uma bola e tentar jogar batata quente para o Flamengo e sair de prejudicada, de mocinha prejudicada, no final das contas. O que eu acho totalmente desproporcional, porque é uma narrativa que inferioriza o próprio clube dela, que é gigante. Às vezes parece que Leila Pereira, que é vascaína, está muito acostumada em ser vascaína, a ponto de não perceber que ela está presidindo o Palmeiras. Né? Enfim. Mas é isso aí é uma batalha de egos. Isso vai se perpetuar por muito tempo ainda no futebol brasileiro. Enquanto o Flamengo tiver muita grana e o Palmeiras tiver muita grana, a gente vai ter essa disputa por espaço, por hegemonia. E tudo deve se definir esse ano, de novembro para dezembro, agora entre Flamengo e Palmeiras. Pelo menos mais um capítulo, ou mais 2 capítulos, serão escritos nessa rivalidade. Tanto a decisão do Campeonato Brasileiro, que deve ficar entre eles dois, um dos dois vai ganhar, como da Libertadores, que também um dos dois vai ganhar. Pode ser que os dois ganhem. O Palmeiras pode ganhar os dois, o Flamengo pode ganhar os dois, ou um pode ganhar um e o outro pode ganhar o outro. Que, na minha visão, é o mais provável. Mas vamos ver o que é que acontece. Né? Futebol é isso. Também tem toda a politicagem e tem toda a polêmica envolvendo esses dois clubes gigantes do futebol brasileiro, esses dois clubes que decidem tudo e que definem títulos nos últimos anos. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, já compartilha, já comenta e se inscreve no canal, porque eu sou novo por aqui, mas sempre vou trazer vídeos assim pra gente poder debater sobre futebol. Tá certo? Tamo junto. Deixa sua opinião também. O que é que você acha dessa questão da Leila Pereira intervir, tentar se passar de boa moça, enfim. Esse é o meu ponto de vista, mas deixa aí o seu nos comentários, que vai ser muito bem-vindo. Tamo junto.